Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos dar início a uma nova playlist que irá ser chamada de Integrais Indefinidas, tá? É um assunto muito estudado no cálculo integral, tá? O conceito de integral, mas eu irei apresentar não tanto os conceitos, e sim a forma de calcular as integrais de x elevado a m dx, que é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais c, tá? Essa é a primitiva de x elevado a m. O que significa primitiva? Se eu derivar o lado direito, eu tenho o que está dentro da integral, que é o x elevado a m. Eu tenho o meu integrando, tá? Mas eu quero apresentar nessa videoaula uma maneira prática de calcular soma de frações. Observe que eu tenho aqui n mais 1. Este n pode ser um número real, pode ser inteiro, pode ser racional, mas não pode ser menos 1. Tá? Então, o n é para n diferente de menos 1. E eu quero explicar muito bem, uma maneira rápida, um cálculo mental de achar 2/3 mais 1, menos 1/5 mais 1, menos 3/2 mais 1, tá? 3/4 mais 1, etc. Antes de apresentarmos o conteúdo dessa videoaula, convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. Vamos então explorar uma maneira prática de calcular a soma de uma fração numérica adicionada com o número 1. Nós teremos então a seguinte regra, uma regra prática. 2/3 mais 1, você repete o denominador e soma o denominador com o numerador, quando você não tem sinais negativos. Então, 2/3 mais 1 é 2. 3 mais 2 está aqui, ou 2 mais 3, e repete o denominador. Eu tenho, então, 5/3. Então, temos a regra, soma do numerador com o denominador para numerador da nova fração e repete o denominador. Vamos aqui de novo, ó. 3/4 mais 1, a maneira rápida, prática de calcular. 4 mais 3, 7. E repete o denominador 4. E agora, e quando tem uma fração negativa, aí é denominador menos numerador. E repete o denominador. Então, menos 1/5 mais 1 é 5 menos 1 sobre 5, 4/5. Tá vendo? Somei rapidamente. Ó. De novo, menos 3/2 mais 1. O que eu faço? Pego o denominador e subtraio o numerador. 2 menos 3 sobre 2. Ou menos meio. Então, essa é a regra prática de somar 1 a uma fração. E as aplicações é no cálculo das integrais definidas elementares, né, comentada acima. Então, exemplo 1, a integral de x raiz quadrada de x vai ser x elevado a 1 e raiz quadrada é x elevado a meio. Então, eu tenho a integral de x elevado a 1 mais meio. Qual que é a regra prática? Soma aqui 1 mais 2, 3. E repete o denominador 2. Então, a integral de x elevado a 3 meios dx é x elevado a 3 meios mais 1, pela fórmula apresentada anteriormente, dividido por 3 meios mais 1. E como é que eu somo? 3 mais 2 é 5 e repete o 2. Embaixo, mesma coisa. 3 mais 2, 5, repete o 2. E aqui eu dou um tombo na fração para virar 2/5 de x elevado a 5 meios mais c, que é a constante de integração. Vamos para o exemplo 2. 1 sobre raiz cúbica de x dx. Raiz cúbica é x elevado a 1/3. Jogo para cima, x elevado a menos 1/3.
A integral de x elevado a menos 1/3 é x elevado a menos 1/3 mais 1. E qual que é a regra quando tem sinal negativo? Pego o meu denominador 3, subtraio de 1, 2, e repete o denominador. Aqui também. Menos 1/3 mais 1 é 3 menos 1, 2, e repete o denominador. Tá? Dando uma cambota no 2/3, eu tenho 3/2 de x elevado a 2/3 mais c. Tá? É a maneira rápida e prática de somar frações. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo dessa técnica de cálculo mental rápida. A integral de x sobre raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quarta de x ao quadrado. Vou transformar as raízes em expoentes fracionários. Tá? Então, a raiz cúbica de x é x elevado a 1/3. Raiz quartica é 1 elevado a 1/4. Temos o quadrado. Expandimos primeiro. Vamos fazer aqui a subtração. Conserva-se a base, subtrai os expoentes. 1 menos 1/3 é 2/3. Tá? E menos x elevado a menos 1/4, porque eu jogo o x para cima, muda o sinal do expoente. Desenvolvendo o quadrado aqui da diferença, é um produto notável, eu tenho x a 2/3 ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Potência de potência aqui, eu multiplico os expoentes, então, e já separo, tem essa propriedade das integrais indefinidas. Eu separo em 3 integrais, quando eu tenho soma delas, ou diferença. Aqui eu somei o 2/3 menos 1/4, eu fiz essa conta separadamente, é 5 sobre 12. Menos 1/4 ao quadrado, menos meio. Então, vamos para a nossa regra prática. A integral de 4/3 é 4/3 mais 1. X elevado a 4/3 mais 1 dividido por 4/3 mais 1. Aqui vai ficar menos 2. X elevado a 5 sobre 12 mais 1 sobre 5 sobre 12 mais 1. E aqui menos meio mais 1 e menos meio mais 1. Aqui, regra prática, 4 mais 3, 7. Repete o denominador 3. E eu dou uma cambota no 7/3. Aqui também, 5 sobre 12 mais 1, 5 mais 12 é 17, repete o 12. E dá uma cambota no 17 sobre 12. E multiplico pelo 2, vai dar 24 por 17. E aqui também, aqui é negativo, então eu faço denominador menos numerador. 2 menos 1 é 1, e repete o 2. Então vai ficar 2x elevado a meio, porque eu também dei uma cambota aqui, nesse meio que estava aqui. Então, está aí esse truque aritmético simples para calcular integrais indefinidas da forma x elevado a n dx.